Olá, estamos ao vivo em mais um podcast da Carreta Agro pelo Brasil. Estamos na Expo Montes, que nessa edição comemora os 80 anos da Sociedade Rural. E eu estou acompanhada do presidente Antônio Pitangui de Sal, do Sistema FAENG-Senar. Presidente, uma alegria tê-lo conosco. Prazer estar aqui em Montes Claros mais uma vez, nessa que é uma das mais importantes feiras de Minas e do Brasil. Do presidente dos Sindicatos Produtores Rurais aqui de Montes Claros, uma alegria também tê-lo aqui. É uma satisfação estar aqui e fazendo esse podcast junto com você. E com o presidente da Sociedade Rural de Montes Claros, José Veloso. Muita alegria tê-lo conosco aqui ao vivo na Carreta. Satisfação é nossa, né, de estar falando um pouco dos 80 anos da história da entidade, né, na Carreta Agro pelo Brasil do CNA, uma satisfação muito grande, né? A primeira vez que ela participa da nossa Expo Montes é uma alegria para nós, uma satisfação bem grande. Bom, presidente, ontem, né, a abertura, a cerimônia foi muito importante, cheia de presenças, né, de inclusive do nosso governador, Romeu Zema, do vice, presidente da Assembleia e outros políticos da região tão importantes quanto, não é? Eu gostaria de relembrar a fala do senhor ontem, né? O norte de Minas é uma região muito importante que tem, assim como outras regiões, também alguns problemas. E aqui a escassez de água é grande. O senhor falou sobre isso. Queria que o senhor repercutisse aqui conosco essa questão. Bom, vamos lá. Primeiro, parabenizar aqui a sociedade rural com todo o prestígio político que Montes Claros sempre teve e hoje mais do que nunca continua tendo. A gente conhece a importância da cidade, da região e eu me sinto muito, muito feliz quando eu vejo aqui os políticos que nos representam presentes aqui na abertura dessa feira. E é mais do que justo e merecido, porque a presença desses que nos governam numa cidade como essa é fundamental. Então, parabéns, presidente, por ter trazido esses homens aqui. E mais do que isso, temos escutado boas falas sobre a nossa região aqui de Montes Claros, do norte de Minas. O problema da água nos semiáridos, como se inicia esse semiárido aqui, adiante ali de Curvelo, a gente sabe que toda a parte seca de Minas Gerais começa um pouco acima de Curvelo, ali passando por Corinto, Buenópolis, onde era a antiga área da Sudene, e aí a gente tem Montes Claros como o início dessa área. E é um problema muito simples. Nós temos uma torneira que jorra 800 a 1.000 milímetros de água por ano. Ela só jorra em 4, 5 meses ou menos. O que nós temos que fazer? Se esses 1.000 milímetros são mais do que suficientes, a gente sabe disso. Se você pegar Paris, ontem falaram isso, chove 660 milímetros nos arredores de Paris em 11 meses do ano. Então, não tem problema nenhum, eles não precisam reservar água, eles não reservam água, eles têm um período de inverno onde eles não plantam, mas no período do verão deles, eles plantam tranquilamente. O que nós temos que fazer aqui? Se nós temos água suficiente e São Pedro é muito generoso conosco e nos dá 800 a 1.000 milímetros, vale lembrar que na Nova Zelândia, por exemplo, e na Austrália chove 400, 300 e eles produzem, é metade do que tem aqui e eles produzem meio, tem que deixar a gente reservar essas águas. E esse é o nosso pedido, mais do que justo. Nós precisamos de guardar o que está caindo do céu, correndo, carregando os nossos solos, assoreando nossos rios e indo para virar água salgada. Então nós estamos pedindo e vamos pedir e vamos avançar no PL 754 para que a gente possa fazer as barragens necessárias e quantas forem necessárias para que a gente segure essa água e tenha disponibilidade de guardar água para os períodos secos. Porque senão nós vamos abandonar essa reunião. Então as regiões semiáridas, se foi muito bem falado isso ontem, ou ela é uma região muito desenvolvida, porque a água torna a água controlada pelo homem, faz com que as frutas fiquem mais doces, as uvas ficam melhor, a laranja fica melhor, a manga fica melhor. Os animais, boi não gosta de chuva, boi gosta do resultado da chuva, que é o pasto verde. Mas chuva no lombo ele não gosta não. Então nós temos um potencial gigantesco nessas terras boas desse norte de Minas aqui para produzir. Vamos trabalhar para que as águas que Deus nos mandam todo ano, de forma bastante satisfatória nos períodos de chuva, possam ser guardadas para que a gente, no período de seca, a gente possa utilizá-la e ter uma vida melhor, uma produção melhor e renda melhor
não só para Minas Gerais, mas principalmente para uma região tão importante como é aqui o norte de Minas. Presidente Zé Henrique, ontem, nessa abertura, o senhor, né, como o presidente Antônio aqui disse, o senhor muito prestigiado. Queria que o senhor falasse um pouco da sociedade rural, da história, do trabalho que vem sendo desenvolvido por vocês em parceria, né, com outras instituições, como o Sistema FAENG Senav, com os sindicatos aqui no norte de Minas. O importante, né, a gente registrar que a abertura da 50ª Expo Montes, né, que é a nossa maior vitrine do agronegócio da região, é o momento da gente realmente mostrar, né, a produção norte-mineira e trazer as nossas demandas para os nossos dirigentes, né? Nós tivemos realmente uma representação muito importante, isso nos permitiu levar, né, o conhecimento dessas autoridades e principalmente da população, que a gente está realmente preocupado e está interessado, empenhado, né, em conseguir fazer mudar um pouco a realidade do norte de Minas. Ao mesmo tempo, nós estamos comemorando, né, os 80 anos da entidade. Se a gente olhar lá atrás, em 1944, quando a entidade foi construída, a região era eminentemente, predominantemente pecuária de corte, né? Tinha uma demanda específica naquele momento. Hoje a realidade é outra, mas a necessidade da entidade atuar continua constante, né? Ao longo desses 80 anos, a entidade vem atuando de forma muito forte em todos os destinos, em todo o desenvolvimento de Montes Claros e região. Esse, né, é o principal legado. A entidade não tem se limitado a participar exclusivamente dos negócios voltados ao agro, mas também às necessidades da região. Então, a Expo Montes é esse momento, é essa vitrine que a gente precisa utilizar sempre, e só é possível a gente conseguir ter uma repercussão maior, né, do trabalho que é feito na região se a gente tiver uma representação política forte no evento. Se a gente conseguir mostrar a força que a região tem para outras regiões, para que a gente possa ser ouvidos. Perfeito. E Alexandre, você como representante direto, em contato direto aqui com os produtores rurais, né, da sua região, e desempenha um trabalho também em parceria, né, bem com o Sistema FAENG Senar, né? E gostaria de falar da perspectiva da qualificação, porque para que, na verdade, o produtor rural tenha consciência de que ele precisa realmente de representação política, precisa ser feito um trabalho bem grande nas bases com os produtores rurais. E aí eu acho que o Sistema FAENG e o Senar entram nesse processo de cada vez mais qualificar os produtores, de trazer, na verdade, essa perspectiva de que um campo melhor, mais tecnológico e com produtores cada vez mais qualificados se consegue ter mais força e mais voz. Eu queria a sua perspectiva sobre isso e o trabalho que você desenvolve lá no sindicato. Com certeza, a parceria FAENG, Senar, sindicato é muito importante, só para trazer alguns números aqui, até o presente momento, mês de junho, final de junho, nós já estamos com 67 cursos que foram aplicados na nossa região e na nossa extensão de base. Montes Claros e mais 8 municípios que fazem nossa extensão de base. São 67 cursos que envolvem de drone, mecanização agrícola, apicultura. Temos os cursos de ATG, que é o treinamento gerencial, que é feito por um ano com nossos produtores, tanto na área de corte, como apicultura e pecuária de leite. Além de que trouxemos para Montes Claros, no ano passado, o Congresso Nacional da Palma, o Palmatec, que é uma forrageira que é voltada para as regiões que chovem menos, o semiárido. Estamos com um convênio com a CNA, desenvolvendo o Forrageiras para o Semiárido, que já houve um dia de campo, inclusive você participou, né? Muito bom, por sinal. Muito bom. E vamos fazer dentro da nossa exposição outro dia de campo lá. Vamos fazer outro dia de campo. Então, são pastagens forrageiras resistentes ao semiárido que vêm agregar tudo isso, mais tecnologia para a produção do homem do campo. Presidente, falando em tecnologia, o pessoal da Carreta falou que ontem, né, veio aqui a primeira turma
de autistas, ou seja, meninos que talvez tivessem uma dificuldade imensa de ter acesso a entender o que é o agro. E o Sistema Vai Ensinar tem também feito essa perspectiva de trabalhar a formação ali desde a da pré-escola, já começando para que essas crianças entendam o que é o agro. E aí, nesse sentido, eu gostaria de perguntar para o senhor, que o senhor falasse um pouquinho da importância dessa carreta, estar aqui nesse local com esse acesso a essas crianças, e aí as pessoas, né? Ontem foram mais de 200 visitações. Sim, essa é uma pergunta que a gente fica até com uma certa angústia de responder, porque esse Brasil deveria ter um orgulho gigantesco dessa pecuária que tem nesse país. Esse Brasil tem um pacote tecnológico todo criado por brasileiros, nada nosso foi herdado diretamente de outros países, tudo foi criado, melhorado aqui dentro. Então, se você pegar qualquer coisa, manga é indiano, nosso zebu é indiano, as nossas gramíneas são africanas, a soja é chinesa, o milho é mexicano, mas não é uma semente de milho que saiu lá do México que veio cá e se plantando tudo dá no Brasil. Ele foi melhorado, transformado para se pra produzir nas nossas condições climáticas, nas nossas condições de solo. E essas gerações mais novas desconhecem isso. Então, essa carreta que foi idealizada pela nossa entidade maior, que é a nossa Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a nossa CNA, tem um fator fundamental nisso aí para começar a mostrar, mesmo que de forma pequena ainda, mostrar o que é a evolução do nosso. Aqui tem um filme que passa aqui do lado, que é a evolução da Terra e mostra o que isso transforma em alimento, em segurança alimentar, em desenvolvimento, em saúde, em várias coisas. Cabe a nós todos conhecer um pouco mais desse agro, quem não conhece bem. Cabe aos jornalistas e as televisões, deveria pelo menos caber, mostrar isso de forma menos ideológica. Todos os brasileiros deveriam ter orgulho do que nós fazemos. Nós preservamos 66% da área. O mundo civilizado usa 50%, 70%, 80%. Tem país que usa até 78% da sua área para produzir alimentos. Nós usamos, no que diz respeito aos grãos, por exemplo, na agricultura, pouco mais de 8%. E na pecuária, por volta de 20%. Então, tudo que a gente produz, sendo o maior exportador de vários produtos hoje, inclusive carne, e agora também de soja, de outros, suco de laranja, etc., nós usamos muito pouca área. Por quê? Porque temos um pacote tecnológico que dá inveja ao mundo produtivo. Começando por plantio direto, por exemplo. Ninguém mais revolve solo. Quem não lembra do tempo de arado, arar, gradear, depois passa uma grade leve de novo para poder pulverizar o solo, acaba com a física do solo. Isso já era. Agora nós colocamos uma gramínea em cima, dessecamos essa gramínea e plantamos em cima dela, gasta menos água, mexe um pouco, mantém a vida do solo, mantém a parte de aeração toda, porque essa parte de oxigenação das raízes é fundamental. Enfim, são várias tecnologias. E essa meninada precisa saber disso. Vamos ter mais carretas. O Sistema Vai Ensinar, nós vamos também ter uma carreta nossa para a gente ter mais acessibilidade, porque está dando um ciúme danado, viu, presidente? Porque, Cleo, você tem que ver lá em Janaúba como é que foi. Mas tá em Montes Claros, eles ficam num ciúme danado. Por E quê, aí, né? mas não é isso. A gente sabe Sim. que e aí eu gostaria já de encerrando, viu, senhores presidentes? Nós temos, se a meninada nos conhece pouco, o que nós devemos fazer, e cabe nós que já estamos com um pouco mais de experiência, vamos trabalhar unidos. Nós temos uma missão muito boa, o momento é muito difícil para nós, principalmente no momento político, em nível federal principalmente. Se nós trabalharmos unidos, ninguém nos segura, ou pelo menos nós não vamos perder os jogos como perdimos no passado. Nós perdimos por WO porque a gente não estava presente, ou porque você estava com a camisa vermelha, ou estava com a camisa amarela, ou milhão com a camisa amarela, ou com a camisa azul. Vamos falar de vermelho, não. Então, nós temos que vestir essa mesma camisa, vestir um pouquinho também as sandálias nossas da humildade, entender que juntos vamos vencer e vamos avançar muito mais do que nós avançamos no passado. Podem contar com o Sistema FAENG, vocês sabem disso, e nós vamos trabalhar junto de braços dados para que a gente mostre, não só os meninos, mas a população como toda, a importância da agricultura e da pecuária em Minas Gerais e no Brasil. Perfeito. Nesse tema, eu queria Sim. acrescentar Por uma favor. experiência que nós tivemos aqui no Parque Exposição que retrata exatamente a importância
né, desse trabalho que a Carreta está fazendo de trazer as crianças, de informar. Nós recebemos aqui no Parque Exposição um grupo de estudantes da Inglaterra, de crianças e adolescentes. Vieram aqui conhecer o parque, conhecer né, o trabalho do agro, o que acontece, né, no norte de Minas, e apresentando as frutas, o trabalho da fruticultura. Eles ficaram maravilhados, experimentando as frutas, adorando as frutas. Sim. E num determinado momento a professora me perguntou: o que vocês estão fazendo para levar essas informações nas escolas? Aí você vê exatamente a importância que tem esse trabalho. A gente precisa persistir nisso aí, mostrar realmente a informação verdadeira do que acontece. Muitas vezes a gente vê uma informação distorcida Sim. do setor sendo veiculado e nós também não estamos fazendo a nossa parte, ou talvez estamos iniciando, né, Estamos... a fazer isso aí. Então, Isso. esse trabalho que a Carreta faz é muito importante. A gente faz um pouco disso aqui, né, com a fazendinha que a gente recebe aqui. Escolas carentes, recebemos asilos, as pessoas para conhecer, né? Porque a fazendinha tem uma retratação do que é feito no agro e a gente pensa em manter essa fazendinha aqui em tempo integral ao longo do ano para que a gente possa fazer um trabalho de orientação nas escolas, trazer essas pessoas, porque a gente tem essa facilidade, né? Tem um tema importante para ser passado e principalmente as crianças adoram o assunto. Então é uma oportunidade que não pode deixar de aproveitar. Ou seja, a gente combate desinformação com informação de qualidade. Com não é isso? certeza, é uma semente que está sendo lançada, um trabalho maravilhoso, mas nós já desenvolvemos aqui, né, Zé, a Fazendinha há bastante tempo, né? Exato. Já tem várias exposições, e a Carreta veio complementar e engrandecer, né? Engrandecer, além do sem mais, dúvida. engrandecer. Então, é uma busca incessante para a gente tentar educar as crianças, tirar essa história de ideologia, tentar colocar nos currículos escolares, municipais. Estamos tentando ver aí com a Secretaria da Educação, tentar colocar uma matéria que explique mais sobre o agro e a importância dele para o Brasil e para o mundo. Essa é a nossa tendência. Pessoal, já encerrando aqui nosso assunto, eu queria só que o senhor falasse um pouquinho da perspectiva de fechamento de negócio, de números da Expo Montes. Bom, estamos esperando, né, nesse evento, que são 10 dias de evento, onde a gente negocia aqui através de 11 leilões, sendo 6 leilões de gado de corte, 3 leilões de gado de elite, 2 leilões de gado de leite, negocia aí de 12 mil a 13 mil animais e uma arrecadação aproximada aí de 25 milhões em vendas. E movimentamos toda a economia da região, né, através dos estandes, através dos shows, através de todo o movimento da feira. Então, a gente espera, ao longo desses 10 dias de evento, em torno de 400 mil pessoas visitando o Parque Exposição e movimentar em torno de 450 milhões em negócios. Maravilha, a feira vai até 7 de julho, não é isso? É isso aí. Bom, pessoal, eu queria agradecer mais uma vez, né, a colaboração de todos. Foi um prazer, uma honra estar aqui ao vivo, né, com todos vocês. E nosso tempo acabou, infelizmente, mas nós vamos nos encontrar numa próxima oportunidade, com certeza. Obrigada a todos, viu? Obrigado a vocês. Grande abraço. Pessoal, até uma próxima oportunidade de um podcast na Carreta Agro pelo Brasil.